Estamos aí, galera do segundo ano, aqui com vocês, Camilinho, professor, apresentando hoje Fisiologia Vegetal. Então, a gente sabe que o vegetal, como um ser autótrofo, produz seu próprio alimento, fotossintetizante, precisa da luz para produzi-lo, ele vai se desenvolver, né, a partir da luz solar, mas dependendo também de outras substâncias. Então, do solo tem que vir água e sais minerais. Da atmosfera tem que vir o gás carbônico, para que juntos e a partir da luz possa ocorrer então o processo de produção de alimento. Então, uma grande dificuldade aí do vegetal está no transporte da seiva bruta. O que acontece? O vegetal adquire metros de altura. Então, a água com os sais minerais que formam aí a seiva bruta tem que chegar lá em cima na folha, que é uma distância considerável. Então, esse processo foi elucidado por Dickson, por isso é chamado também de teoria de Dickson, além de teoria da tensão-coesão. Então, funciona da seguinte forma: as raízes presentes então lá no solo, elas absorvem grande quantidade de sais minerais. Elas ficam hiperconcentradas. Nessa hiperconcentração, então a água se desloca por osmose, do menos concentrado solo para o mais concentrado, raiz. Então, nesse momento, ocorre na raiz uma grande pressão. Essa pressão que vai ocasionar na raiz cria uma certa tensão. A tensão faz com que a seiva bruta se desloque, árvore acima, o vegetal acima, até uma certa distância, mas não é capaz de levar sozinha a seiva bruta até as folhas. Nesse caso, entra aí um outro processo característico da molécula de água, que é a coesão. A partir do lado do oxigênio negativo e do hidrogênio positivo, criando na molécula de água uma certa coesão, aí lá em cima na folha, né, que a folha é todinha protegida por uma cutícula, ela não perde água, mas ela tem os estômatos que se abrem perdendo água por transpiração e já capturando nessa abertura o gás carbônico. Então, nesse momento na transpiração, as moléculas de água vão puxando umas às outras e a água vai então subindo com sais minerais ao longo do vegetal, se espalhando pelas folhas onde ela é necessária para a ocorrência da fotossíntese. Tá, aí através da luz produz o alimento, mas o alimento tem que voltar para todas as partes vivas do vegetal que não produzem esse alimento. Então, nesse momento, é o momento do transporte da seiva elaborada. Aí o que acontece? Então, o alimento que a gente vai chamar de açúcar, ele é mandado para os vasos do floema por transporte ativo. Ele é encaminhado para os vasos liberianos por transporte ativo. E, ao chegar aos vasos liberianos, ele concentra ali uma grande quantidade de alimento, aumentando então a concentração desses vasos, que vão puxar água então dos vasos paralelos, que são os vasos lenhosos. A água vem para ele também, aquela água que está subindo passa um pouco para ali. Cria nesse momento uma grande pressão de turgescência e difunde o alimento para todas as partes. A parte viva que precisa do alimento puxa para o transporte ativo. Então, nesse formato, nós mostramos para vocês o transporte da seiva no vegetal. Participa de todo o desenvolvimento vegetal algumas substâncias especiais, os hormônios, que vão ativar determinados locais no vegetal, fazendo com que atinjam o processo determinado, um crescimento, um amadurecimento, uma caída, né, dependendo do que tem que ser feito. Essas substâncias são chamadas de fito-hormônios, ou hormônios vegetais. Então nós temos entre elas aí as auxinas, que vão estimular o alongamento das células,
pelo crescimento dos meristemas, promovendo o crescimento de raízes e caules, localizam-se aí nas regiões meristemáticas. As citocininas, que estimulam as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas, também ficam nas extremidades. O etileno, que estimula o amadurecimento dos frutos, juntamente com as auxinas, atua na abscisão das folhas, na caída das folhas, diversas partes da planta. Muitas vezes a gente quer segurar esse etileno na planta, a gente veda o fruto com um saquinho, segura o etileno e o fruto amadurece com mais rapidez. As giberelinas, que promovem a germinação das sementes e o amadurecimento dos frutos, também estão presentes nos meristemas, nos frutos e nas sementes. E o ácido abscísico, que inibe o crescimento, induz o fechamento dos estômatos, promove a dormência das gemas e sementes, e induz o envelhecimento do vegetal, de folhas, frutos e flores. Presente, então, em folhas, coifa e no caule. E também temos nos vegetais alguns movimentos. Os tropismos são movimentos orientados. Então, eles vão ter de acordo com a direção positividade ou negatividade. E de acordo com a natureza do estímulo. Por exemplo, o fototropismo, em direção o estímulo é da luz. O tigmotropismo, o estímulo é de um suporte, no caso de uma trepadeira. Quimiotropismos, o estímulo é químico, é uma substância química. Acontece muito, por exemplo, com pinos, que eles soltam no solo substâncias que as outras plantas evitam. Geotropismos, o estímulo é o solo. Então, dando um exemplo agora bem prático para vocês, vamos colocar uma sementinha que germinou, a raiz entrou no solo e o caule está procurando a atmosfera. Então, para a gente classificar quanto ao tropismo, a gente vai a raiz. Então, a raiz tem fototropismo negativo. Então, ela evita a luz, é negativo em relação ao fototropismo. E geotropismo positivo, ela procura o solo. O caule, fototropismo positivo, procura a luz. E geotropismo negativo, evita o solo. Aí também temos os movimentos que não são orientados, como as nastias, exemplo aí da dormideira, que ao tocar ela se fecha. Então não tem orientação de acordo com nenhum estímulo. E o fotoperiodismo, que é a quantidade de luz que uma planta precisa para se desenvolver adequadamente, senão ela não vai produzir adequadamente. Então a gente tem plantas de dias curtos, conforme a cebola, por exemplo. Temos plantas de dias longos, conforme o milho. E temos plantas indiferentes, como uma alface, né, que não tem tanta preferência assim quanto ao tamanho dos dias. Valeu, galera! Fechamos aí Fisiologia